Olá pessoal, tudo bem? Gravar para vocês mais uma correção de prova da VUNESP. Dessa vez eu vou falar da FITO, né? Deixa eu me arrumar aqui, isso. Vou falar da FITO, tá? A prova de educação infantil, que não foi uma prova fácil aí. O pessoal achou difícil e realmente estava bem difícil, né? Então vamos lá. Hoje eu tô meio quebrado, gente. A gente teve um jogo de vôlei na escola, funcionários contra professores, né? E aí já viu, atleta de... Eu até não sou tão sedentário, mas não tenho jogado vôlei, né? Então, aí a coisa complica, né? Fica aquele corpo dolorido, a mão, tudo dói, tudo. Vamos lá, mas foi muito bacana, né? Sempre bom a gente integrar com os funcionários, com todo mundo. Vamos lá, 26 conhecimentos específicos. A prova é da FITO, né? Deixa eu mostrar aqui a prova, a carinha dela, ó. Desenvolvimento infantil, tá? 50 questões. E aí vamos para a questão de número 26, porque eu vou comentar aqui os conhecimentos específicos, tá? Então começou no livro Aprender e Ensinar na Educação Infantil, Bacedas, 1999, defende que pela intervenção das outras pessoas, as crianças podem compartilhar parcelas cada vez mais amplas da realidade e aprende as estratégias por meio das quais podem conhecê-la. A autora denomina essa compreensão de, aí, né, o livro Aprender e Ensinar, precisava realmente você conhecer aí um pouco da obra, pelo menos o DNA da obra, né? E aí fala ensino endógeno, construtivismo dialético, intervenção diversificada, relação bidirecional e ensino mútuo. Aí, bom, o livro Aprender e Ensinar na Educação Infantil de Bacedas, ele tem essa concepção construtivista, né? Mas esse construtivismo é dialético, né? Que ali conversa, constrói ali a partir dessa intervenção, dessa comunicação, né, a via dialética pressupõe ida e volta, né, do diálogo permanente, constante, portanto, gabarito letra B. As outras alternativas eram um tanto estranhas, ensino endógeno, intervenção diversificada. Então, aí quem conhecer um pouquinho da obra já marcaria aqui letra B, mas não foi uma questão tão fácil, porque, né, não tinha tinha umas alternativas que as coisas estranhas, né? Então, o que aparecia aí mais, vamos dizer assim, mais, como é que eu diria? Mais amigável, né? Mais conhecido da gente era o construtivismo dialético. Portanto, letra B de bola, tá? Que traços deve possuir uma educação infantil? 27, de qualidade. Esta é uma questão urgente sobre Zabalza. 1908 se debruça. O autor apresenta 4 eixos ou dimensões organizadas, né? Aquilo que eu falo, a qualidade da educação infantil. Então, aquilo que eu falo, sempre as bancas estão cobrando 4 eixos, 7 saberes, né? Quando tem esses números, eu falo, preste muita atenção, faça o seu resumo dos autores, né? E aí pergunta, o planejamento das situações de aprendizagem, de acordo com o Zabalza, corresponde à dimensão do investimento, dos programas de formação, do projeto, do produto ou do resultado, do processo ou da função. Então, também aqui uma pergunta específica aqui do Zabalza, né, sobre planejamento, e aí não é a letra A do investimento, não é programa de formação. Quando falando planejamento das situações de aprendizagem, nós estamos falando do processo, né, letra E, ou da função, tá? Então, gabarito letra E de escola, tá? Uma questão também que não foi tão fácil assim, né, porque as duas questões exigiam realmente um conhecimento ali de questões importantes da obra desses autores, tanto Bacedas quanto Zabalza. E aqui o importante é você, essa dica que eu dou, né, quando fala do 4 eixos, sempre você é importante, e depois da prova, fiz a prova, não fiz tão bem, pega essa questão, vai lá, quais são os 4 eixos, né, vai aprofunda as questões para você aprender
e melhorar nos próximos concursos, tá? Então, gabarito letra E. 28. O artigo 31, inciso 1 da Lei 9394, de 20 de dezembro de 1996, a Lei de Diretriz e Base da Educação, prevê que na educação infantil a avaliação se dará mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento da criança, sem o objetivo da promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. Olha que importante, né? Já é aí um resumo, né? Resumo não, já falando aí do artigo 31. Aí você vai aprendendo, né? Você vai lendo questões, você vai aprendendo, né? Já fala um monte de informação aqui sobre a educação infantil, sobre a questão do acompanhamento, do registro, né? Que não tem objetivo de promoção, mesmo para acesso ao ensino fundamental, tá? Acerca da avaliação na educação infantil, Zilma Oliveira afirma que o importante é o professor servir de modelo de avaliação do desenvolvimento, voltados para a detecção de A. Zonas de desenvolvimento proximal, B. Competências e habilidades, C. Defasagem de aprendizagem, D. Processo de acomodação e E. Dificuldades de equilibração. Também uma questão não tão simples, porque foi aqui perguntada a Zilma Oliveira, né? E aí, gente, precisa, aquilo que eu falo, precisa conhecer o DNA de cada autor. Então, a Zilma Oliveira, ela é sócio-interacionista. Se ela é sócio-interacionista, ela é uma autora vigotskiana, né? Acho que fala assim. E se ela é adepta da teoria de Vygotsky, nós só podemos falar de zona de desenvolvimento proximal, tá? Então, o professor se servisse de modelos de avaliação de desenvolvimento voltados para a detecção de zona de desenvolvimento proximal. Se você falar, Fábio, essa estava uma prova fácil? Não, estava uma prova exigente do ponto de vista de você conhecer os pensadores, né? Os pensadores e, né, ter a ideia do que eles falam, qual o posicionamento teórico, pedagógico deles. Então não estava fácil, né? Não estava fácil. Não foi uma prova simples, tá? Então, realmente, aí o pessoal que deu uma reclamada da dificuldade, a banca aqui estava bem exigente, né? Bem exigente que você estivesse dominando bem aí os teóricos. Vamos ver a número 29. A pedagogia de projetos, né, que sempre está aparecendo aí nas provas da VUNESP, também possibilita tratar o trabalho docente como uma atividade dinâmica e não repetitiva. Ao professor cabe prioritariamente criar um ambiente propício em que a curiosidade, as teorias, as dúvidas e as hipóteses da criança tenham um lugar, sejam realmente escutadas, legitimadas e operacionalizadas para que construa a aprendizagem. Barbosa e Horn. Para as autoras, nesse sentido, é preciso que a sala de aula e a escola, em sua totalidade, torne-se especificamente, né, aí, um espaço intrasubjetivo, um lugar de reprodução de conhecimentos. Essa aqui, gente, ó, dava para você responder com o DNA da educação. Nós podemos falar, primeiro, projeto, quando você fala de projeto, o que vem à sua cabeça, né? Projeto, uma coisa lá que você elabora para investigar algo, né? Para você buscar, investigar, conhecer, estimular a curiosidade. Então, a gente não pode pensar em espaço intrasubjetivo, lugar de reprodução não combina com o DNA da educação, né? Ambiente virtual, não. Homogênea, não. O DNA da educação valoriza a né? O que é heterogêneo? Pronto, para facilitar aqui, senão não vai sair. E aí, o que é uma comunidade de investigação? Ah, professor, letra C, né? Letra C de casa. Eu até teve um rapaz que fez um comentário, eu preciso me atentar a isso. Às vezes, o que parece fácil para o que eu penso que é fácil, porque eu já vi muitas provas da VUNESP, às vezes para o aluno ou para você que está assistindo não é tão fácil, né? Mas aqui, quando a gente fala de projeto, já dá essa ideia de investigação,
de uma coisa de buscar o conhecimento, né? Por isso que muitos teóricos aí da pedagogia contemporânea falam, né, a legislação da importância de você trabalhar com projeto, porque você tem um pensamento mais investigativo, enfim, tá? Portanto, letra C. Número 30. Na escola Albertina Andrade foi criado um projeto que consiste em discutir mensalmente com as famílias temas diversos relacionados à educação, escola e à vida das crianças. Assinale a alternativa que melhor expressa a concepção de Vitor Paro na obra Qualidade do Ensino, a contribuição dos pais, sobre um projeto como o anteriormente mencionado, né? Então, uma pergunta aí sobre Vitor Paro, é um autor que tem uma opinião bastante forte, crítica em vários sentidos a atual concepções de educação, né? Então, um autor que valoriza muito a questão da participação, da democracia, enfim. Né? Vitor Paro, eu tive a oportunidade de conhecer ele numa palestra quando eu era secretário de educação, e eu comecei a assistir a palestra dele até o final, e aí ele me parabenizou, porque ele falou que normalmente os secretários dão o ar da graça lá, né, e depois vai embora. E eu assisti até o final, e ele realmente é um grande autor, mas tem opiniões às vezes que colidem, né, com um pensamento e tal. Tem algumas coisas que eu não concordo com ele, mas enfim, é um excelente teórico, um excelente pesquisador também da educação, e suas opiniões, às vezes a gente não concorda com todas, mas é aquilo que eu falo, são de grande importância para a educação. Então, pergunta aqui a concepção dele na obra Qualidade do Ensino, a contribuição dos pais sobre o projeto anteriormente mencionado. A letra A, os pais devem estar presentes para atuar naquilo que a escola tem se mostrado deficiente. Veja que essa aqui, ó, limita, né, a participação dos pais a corrigir apenas algo que a escola tem alguma deficiência, não, né? Então você vê que essa alternativa é limitante, aí entra naquele pensamento mais amplo, a gente já eliminaria, né? As crianças socializam-se primeiro na escola, daí a relevância a participação das famílias para alcançar resultados mais significativos. Aqui você poderia ficar, vixe, será que é, será que não é? A responsabilidade pelo desempenho dos alunos é da escola, não dependendo da família e da qualidade do ensino, a qualidade do ensino, não. Essa aqui também é limitante, né? Restringiu a escola, e a gente sabe que o papel e a responsabilidade da educação é de todos. D. A socialização primária permanece na criança com muito maior efetividade do que a socialização secundária. Então, aí, e nas sociedades modernas as famílias são despreparadas, por isso as reuniões são espaços importantes de transmissão dos saberes. Não, aí desvalorizou, né, as famílias, fez uma generalização importante. Então, o que acontece, né? A banca aqui, o que ela fez? Ela pegou, também não é uma questão fácil, porque ela colocou duas alternativas, né, que principalmente a B aqui, para induzir o candidato a responder a B, né? As crianças socializam os primeiros... ela tentou aqui, né? Poderia você ficar pensando, né? Mas assim, socialização das crianças não se dá primeiro na escola, né? As crianças já vão se socializando antes, certo? Então, socializam-se primeiro na escola? Não. Né? A família é o primeiro contato ali da criança, então a gente eliminaria a B, né? A C nós eliminamos, e aí fica por eliminação, gente, você fica com a D, que é justamente o pensamento do Paro, né? Que a socialização primária tem muito maior efetividade do que a secundária, e por isso, né, a importância das famílias, né? Porque a criança, ela primeiro, né, ela nasce numa família, então as primeiras socializações da criança, elas são com o pai, com a mãe, com os irmãos, né, com aquele núcleo familiar, porque a criança só vai para a escola depois. Isso tem
um papel muito significativo da importância da família, né? A educação ela ocorre em várias etapas da vida, o tempo todo, mas a primeira contato da criança é realmente a família. Então, letra D. Aqui, se você desse uma analisada com calma, né? É que na hora da prova, gente, tem tudo isso, né? Você pode achar que aqui, ó, vai na B, né? Na hora da prova, o que eu falo, analisar uma prova depois, né? Como eu estou aqui é muito mais fácil. Você não está ali, não tem o tempo, você não fez português, você não fez matemática, né? Você não está ali pressionado pelo tempo, enfim, com a cabeça fresca a gente vai vendo. Por isso que é importante fazer esse procedimento de analisar a prova após você realizar, tá? Então, porque aí você vai entendendo, como eu estou falando aqui, ó, você vai construindo pensamentos, raciocínios, reflexões sobre as questões, você fala, nossa, nem pensei isso na hora da prova. Tá bom? Então, 30, letra D de dado. 31, Camila, nome da minha filha número 2, é uma professora que faz pesquisas sobre desenvolvimento dos afetos e das relações na educação infantil. Camila é afeto, né? Nossa, minha filha, ela é muito afetuosa. Ao acompanhar o cotidiano de uma escola, ela notou a repetição de frases como: já está bom, deixe como está. Se você não comer, não vai brincar. Chorar é feio. Camila buscou compreender essas interações à luz de Oliveira, pois a autora afirma que as interações criadas pelas crianças e seus professores não levam apenas à construção de informações e conhecimentos sobre os objetos do mundo. De acordo com Oliveira, 2002, as interações entre as crianças e professores levam, à normatização de um comportamento social e cultural aceitável e ajustado, a construção de uma ética, uma estética, uma noção política e uma identidade social, ao desenvolvimento de valores morais e psicossociais que por vezes não são encontrados com seus ambientes de origem, ao aprimoramento das relações pessoais de autoridade, subjetividade de risco e de recompensa, ao incremento da participação autônoma pelo encorajamento em situações em que a criança demonstra estar temerosa e fragilizada. Então, olha só, mais uma questão que também não é fácil, né? Porque aí perguntou aqui sobre a autora, a questão das interações entre os professores e o que leva a isso, né? Então, aí tinha as alternativas. Leva a uma normatização? Não, né? Não leva a uma normatização de um comportamento. Leva ao desenvolvimento de valores morais e psicossociais que por vezes não são encontrados, também não, né? Nem ao aprimoramento das relações pessoais, de risco e recompensa, não é isso que a autora fala, e nem ao incremento da participação em uma situação em que a criança demonstra estar temerosa e fragilizada. Realmente aqui é letra B de bola, a construção de uma ética, uma estética, uma noção política e uma identidade pessoal, né? Crianças, por quê, né, gente? Aqui, porque assim, mesmo que a gente receba informação, cada pessoa, cada criança é um ser singular, né? É um ser singular. Como a gente viu aqui, a socialização acontece na família, lá são diferentes modos, atitudes, formas, né? Então, não existe uma homogeneização, né? Cada criança recebe uma informação e vai construindo ali os seus padrões, os seus valores, né? Tudo, né? Sua identidade, né? Essa interação. Então, por isso que nenhum ser é igual ao outro. E aí constrói essa identidade. Portanto, letra B, mais uma questão também não fácil, não foi dada assim, essa questãozinha aí, não, questão difícil, uma prova bem exigente, tá? Na base comum curricular, a organização curricular da educação infantil está estruturada em 5 campos de experiência, né? Eu canso de falar isso, inclusive na aula que tem no meu canal, falo 5 campos de experiência. Importante saber, porque as bancas gostam, de novo aqui, 5 campos, né?
4, é assim. Considerando os saberes e conhecimentos descritos na BNCC, assinale a alternativa que compõe a descrição do campo de conhecimento corpo, gestos e movimentos. Então, corpo, gestos e movimento é o quê? É preciso criar oportunidades para que as crianças entrem em grupos, em contato com outros grupos sociais e culturais, outros modos de vida, diferentes atitudes e técnicas e rituais de cuidados pessoais do grupo, costumes, celebrações e narrativas. Desde cedo, a criança manifesta curiosidade com relação à cultura escrita ao ouvir e acompanhar a leitura de textos, observar que muitos textos circulam no contexto familiar, comunitário e escolar. A educação infantil precisa promover a participação das crianças em tempos e espaços para produção, manifestação e apropriação artística, de modo que se aproprie e reconfigure permanentemente a cultura e experiências. As primeiras formas de interação do bebê são os movimentos do corpo, o olhar, a postura corporal, o sorriso, o choro e outros recursos vocais que ganham sentido com a interpretação do texto. As crianças, desde cedo, exploram o mundo, o espaço, os objetos do seu entorno, estabelecem relações, expressam, brincam e produzem conhecimento sobre si, sobre o outro, sobre o universo social e cultural. E aí, o que você respondeu nessa, né? Corpo, gestos e movimentos. Aí, seguindo a BNCC, né, a descrição de corpo, gestos e movimentos é justamente a letra E de escola. As crianças, desde cedo, exploram o mundo, espaço e objetos do seu entorno, estabelecem relações, expressam-se, brincam e produzem conhecimento sobre si, sobre o outro, sobre o universo social e cultural, tá? Portanto, letra E de escola. Aqui cobrou meramente você identificar ali, né, um dos campos de conhecimento da BNCC. E eu, se eu fosse você, depois da prova, pegava a BNCC e dava uma olhada nos 5, né, nos 5 campos de experiência e já anotava no seu caderno de resumo para você aproveitar aí e fazer o estudo. Outra questão de BNCC 33, de acordo com a BNCC, como primeira etapa da educação básica, a educação infantil é o início e o fundamento do processo educacional. Nesse contexto, as creches e pré-escola, ao acolher as vivências e os conhecimentos construídos pela criança no ambiente da família, no contexto da comunidade e articular seus propostas pedagógicas, tem o objetivo de ampliar o universo de experiências, conhecimentos e habilidades dessas crianças, diversificando e consolidando novas aprendizagens, atuando de maneira complementar à educação familiar, especialmente quando se trata da educação dos bebês e das crianças bem pequenas, que envolve aprendizagens muito próximas aos dois contextos, familiar e escolar. Como, né? Então, mais uma pergunta da BNCC. Como? Os direitos à aprendizagem e o domínio da leitura e da escrita, veja, aqui estamos falando, né, de educação infantil e aqui estamos falando especialmente quando se trata da educação dos bebês e das crianças bem pequenas. Portanto, não entra aqui o domínio da leitura e da escrita, né? Então, a gente já eliminaria os direitos de desenvolvimento e a construção da identidade pessoal, a socialização, a autonomia, a comunicação, a construção da identidade, a autonomia e domínio da leitura e escrita, a preparação para o ensino fundamental e a socialização, né? Estamos falando de que, aí você tinha que grifar aqui, ó, crianças muito pequenas, que estão mais próximas do contexto aqui familiar e escolar. Portanto, gente, aqui também nós já eliminaríamos essas que falam aqui de leitura escrita, né? Fundamental socialização aqui, e aqui para o ensino fundamental, né? Perdão, mas o que é a letra dessa questão é a socialização, né? Importante aqui, com crianças bem pequenas, a autonomia também, né? Então, desenvolver a autonomia para que eles façam as coisas, enfim, é aí uma das características, né, quando você trabalha com crianças bem pequenas, e também a comunicação. Então, portanto, letra C de criança, né? Letra C de criança, e de acordo com a BNCC. Veja que, né, aqui poderia você ficar ali pensando, será que não é a B e tal? Mas se você tivesse prestado atenção bem aqui no crianças bem pequenas, dois contextos
muito próximos do familiar escolar, você cravaria a letra C, de criança. Bom, também assim, você vê, não teve nenhuma questão assim que foi aquela questão dada, aquela questão super com alternativas nada a ver, né? Aqui a gente eliminaria a leitura escrita, mas você tinha que estar muito atento aqui no texto. Então não foi uma prova exigente, né? E caiu aqui uma das artes visuais, né, que está nos referenciais curriculares nacionais da educação infantil, e aí diz assim: as artes visuais estão presentes no cotidiano da vida infantil, né? Ao rabiscar e desenhar no chão, na areia e nos muros, ao utilizar materiais encontrados ao acaso, gravetos, pedra, carvão, ao pintar os objetos e até mesmo o seu próprio corpo, a criança pode se utilizar das artes visuais para expressar experiências sensíveis. Ao tratar do tema A Criança e as Artes Visuais, o Recenei, volume 3, enfatiza que o ponto de partida para o desenvolvimento estético e artístico é o ato simbólico, a percepção, a intuição, o ato gráfico ou a reprodução. Então, mais uma questão. E aí o que acontece? Os referenciais curriculares nacionais, né, eles têm caído cada vez menos. Então, muita gente pode não ter lido, não ter estudado, mas aí quando fala aqui, né, do ponto de partida, nós estamos falando do ato simbólico, tá? Gabarito letra A de amor, que está lá na Recenei, que é o ponto de partida para o desenvolvimento estético e artístico. Porém, como a Recenei vem caindo cada vez menos, né, muita gente acaba não estudando. Então, mais uma questão bem específica ali de artes visuais, perguntando algo bastante específico, também uma questão que eu considerei difícil, e muita gente deve ter errado essa questão, tá? Mas é letra A, de amor, o ato simbólico. Já anota aí. 35. A professora Ana Maria pretende desenvolver um projeto com obras de artes na educação infantil, mas sentia insegura-se sobre como fazer. Para saber mais, ela decidiu ler o livro A Abordagem Triangular no Ensino das Artes e Culturas Visuais. Texto também que tem caído aí, a VUNESP tem cobrado aí esse texto bastante aí na educação infantil. Então vê que a questão da arte, né, já apareceu na questão 34, apareceu na questão 35, e esse livro, Abordagem Triangular, já apareceu em outras provas. Assinale a alternativa que expressa a perspectiva da abordagem triangular no ensino das artes, conforme Barbosa e Cunha. Já não é a primeira vez que a VUNESP pergunta isso. A professora, ao trabalhar com a obra, entregou uma folha para os alunos pintarem, fez um questionário, propôs uma colagem, contextualizou origem e história, pediu para que os alunos fizessem um desenho para colar na parede. Então, aí se você pensar um pouco no DNA, né, do DNA da educação, a importância de você trabalhar o contexto, né, a contextualização, a história, você marcaria aqui letra D de dado, né? Mas mais uma questão que exigia aí uma reflexão maior assim do candidato. Aí sempre, se você pensar, né, as outras são muito fazer um questionário, propor uma colagem para os alunos, são pouco reflexivas, né, do ponto de vista, sempre eu falo, pensa amplo, né? Qual é a alternativa aí que pensa amplo? Que contextualiza a origem, a história, né? É mais profunda, né? Vamos dizer assim, essa alternativa. Portanto, letra D de dado, tá? Vamos mais uma. Aqui, o direito de brincar é um dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento da educação infantil apresentados na BNCC. Os jogos, o brinquedo e as brincadeiras são estruturantes das práticas pedagógicas nessa etapa da educação básica. Para Kishimoto, né, 2009, para tentar definir o jogo não é tarefa fácil. Por isso, a autora se propõe a pensar a diferença entre jogo e brinquedo. Assinale a alternativa que apresenta uma asserção correta, de acordo com Kishimoto, sobre o jogo ou brinquedo, né? Então, a autora
vai fazer aí uma diferença entre jogo e brinquedo, conforme a própria pergunta diz, né? Já é uma tarefa difícil você definir o que é um jogo, né? E aí ela coloca aqui, o brinquedo é um sistema de regras com uma estrutura sequencial que especifica a sua modalidade. Não, né? Aí a gente já eliminava essa, porque o brinquedo não é, né? Brinquedo é brinquedo, né? Mas o brinquedo ele não tem sistema de regras, né? Você pega um carrinho, você não tem uma regra, você pega uma boneca, né? São a imaginação, a criatividade, a ludicidade da criança faz milhões de coisas diferentes, né? Então, não é a letra A. B. O jogo supõe uma relação íntima com a criança e uma indeterminação quanto ao seu uso e representação. Também não, né? Não tem essa questão de relação íntima aí. E essa indeterminação também não. C. O brinquedo refere-se ao objeto empregado na brincadeira, como xadrez, por supor usos determinados, né? Também não. Mas vamos lá. D. Cada contexto social constrói uma imagem do jogo, conforme seus valores e modos de vida, que se expressa por meio da linguagem. Perfeito, letra D. Olha só como eu falei, a questão do contexto social, mais uma vez aparecendo aí. É claro que essa não é uma questão fácil, gente, porque você tem que ter a ideia, mas pensa nessa coisa do DNA, né? Essa é uma prova que se você... porque é o que eu falo, no tempo e na pressão, às vezes você não consegue fazer essas reflexões, mas olha só, primeiro, jogo. O jogo pode adquirir diferentes significados dependendo do modo de vida, dos valores, né? Uma brincadeira pode ter diferentes aspectos, né? Num país ou no outro, nomes, né? Diferentes, formas de brincar diferente, né? E claro que a linguagem tem um papel importante nisso. Então, cada contexto constrói uma imagem do jogo, e é verdade, né? Se a gente analisar aí várias brincadeiras pelo mundo, elas ganham contornos aí diferentes, com características de acordo com cada cultura, de acordo com cada sociedade. Portanto, letra D de dado, né? E aqui o jogo estimula a representação e expressão das imagens que evocam aspectos da realidade. Não é essa alternativa, realmente, letra D de dado. Também é aquilo que eu falei, questões assim bem elaboradas, questões que exigem aí vamos dizer uma profundidade maior de conhecimento pedagógico, né? Então uma prova que exigiu que você tivesse ali uma visão bastante ampla dos autores, do pensamento, de tendências pedagógicas, de características bastante fortes aí na educação infantil, né? No campo das artes, no campo da ludicidade. Então não foi uma prova aquela tranquilinha, né? Foi uma prova que exigia aí realmente bastante do candidato. 37. As discussões sobre o lugar do lúdico, do brinquedo e do jogo e das brincadeiras foram fundamentais para transformações no trabalho e nas práticas pedagógicas na educação infantil. Falar que brincar é coisa séria, conforme Rego, chama a atenção para a necessidade de incorporar a brincadeira em toda a organização curricular da educação infantil. Para construir com essa discussão, Rego faz um levantamento de autores que discutem a importância da ludicidade e da brincadeira na formação global do ser humano. Então, a importância aí, né? Considerando os estudos, assinale a alternativa correta da autora, né? Então, olha só. Ludicidade aparecendo, brincadeira, que são coisas bem próximas aí, bem do DNA da educação infantil. Então diz lá, assinale a alternativa correta. Para Vallon, a brincadeira cria zonas de desenvolvimento proximal a permitir que a criança represente outras realidades. Aí deu uma misturada, né? Vygotsky com Vallon, enfim. Então não é a alternativa A. Para Vygotsky, a atividade lúdica é o berço obrigatório das atividades intelectuais.
Para Winnicott, as crianças brincam para dominar a angústia, para controlar ideias ou impulsos que conduzem à angústia se não forem dominados. E D. Piaget foi o primeiro a destacar a relevância do jogo como parte do projeto pedagógico ao criar o Jardim da Infância. E Gilles Brugère defende que a atividade lúdica adquire caráter simbólico por volta dos 7 anos. Bom, gente, aqui realmente uma questão que eu considerei muito difícil, mas muito difícil, porque você tinha que ter o conhecimento da obra da autora. Confesso para vocês que eu não saberia na hora da prova responder esta questão, né? Eu ficaria muito em dúvida. Eu eliminaria A, tranquilamente eliminaria A, mas ficaria assim, não colocaria B, porque esse berço obrigatório aqui também não colocaria, né? Mas eu ficaria em dúvida, né? Porque realmente eu não conhecia o gabarito aqui, a letra C, que é o Winnicott, né? Que está na obra dela. Então foi bem específico aqui dessa pergunta. As crianças brincam para dominar a angústia, para controlar ideias, que impulso que conduzem à angústia se não forem dominados. Confesso para vocês, e aqui o nosso canal ele não tem essa coisa de o professor sabe tudo, né? Senão todas as provas eu tiraria 100, nota 100, e não é assim. Essa eu não saberia, porque eu realmente não lembrava desse trecho, né? Não lembrava desse autor. O que me mais soava conhecido era Piaget e o Brugère, né? Então eu ficaria eu acho que eu não marcaria a letra C jamais. Tá? Sendo bem sincero aqui, porque o objetivo do canal é mostrar justamente isso, que algumas provas têm um grau de exigência alto, né? Foi o caso dessa. Porque aqui você tinha que ir lá, e eu sinceramente não lembro desse trecho no livro, tá? Se eu li muito e passei, acho que eu não dei bola para esse negócio, mas é letra C, né? E é uma coisa que eu até quero voltar lá para dar uma olhada, né, sobre isso. As crianças brincam para dominar a angústia, para controlar ideias ou impulsos que conduzem à angústia se não foram dominados, tá? Mas realmente eu não tinha essa ideia, eliminaria a A e a B, mas ficaria muito na dúvida, talvez eu ficasse em dúvida entre a D e a E, mas não marcaria de forma nenhuma a C, mas o gabarito é letra C, de casa, tá? Então, realmente aí as pessoas que falaram estavam com a razão. Agora, a 38, né, uma pergunta mais aí amigável, vamos dizer assim. Qual é o espaço da leitura e da escrita na educação pré-escolar? De acordo com Ferreira, sobre a aprendizagem da leitura e da escrita, é correto afirmar que as crianças menores de 5 anos não distinguem escrever de desenhar. A criança pode compreender a função social da escrita antes dos 5 anos. As crianças só aprendem quando lhes é ensinado. O acesso à língua escrita começa na escola e o conhecimento da língua escrita começa com o conhecimento das letras. Então vamos lá, né? Pensando aqui, lógico, como Emília Ferreira. Olha só, aqui limita, né? Só aprende quando lhe é ensinado? Não, a criança está sempre aprendendo, né? Desde que ela nasce, ela está num processo constante de aprendizado. O acesso à língua começa na escola? Não, né? A criança já vive num mundo letrado e, portanto, ela já vai tendo conhecimento da língua muito antes da escola, né? O conhecimento da língua começa com o conhecimento das letras? Não, né? Não. Começa antes, como a gente falou, né? E as crianças menores de 5 anos não distinguem escrever de desenhar? Não é verdade. Portanto, o gabarito letra B, as crianças começam a compreender a função social da escrita antes dos 5 anos, né? Então elas vão percebendo ali que a escrita tem um papel na sociedade, né? De identificar as coisas, palavras e tal. E aí elas conseguem perceber isso sim
antes dos 5 anos de idade, segundo Emília Ferreiro, tá? Questão 38, letra B, né? Você viu que não tem questão fácil aqui nessa prova. Vou até beber uma água. Não teve questão molezinha, não. Só questão realmente de exigir o conhecimento teórico ali. Vamos lá, 39, com o objetivo de desenvolver a capacidade das crianças de observar a natureza, a professora Luana apresentou para os seus alunos um saco surpresa, com objeto de diferentes materiais, plástico, papel, tecido, madeira, metal, entre outros. Segundo Craig e Karcher, essa postura para o ensino de ciências né? Então lá, superficial, pois não acrescenta conhecimentos novos aos que as crianças têm, aí não, né? Porque o saco surpresa, a criança vai pegar lá materiais diferentes, vai perguntar, vai identificar, está estimulando a curiosidade, a criança a aprender coisas novas, portanto não é superficial. Utilitária, pois ensina ciências em um modo lúdico, né? Aqui é uma contradição de termos, se é lúdico, não combina com utilitária, né? Porque utilitária colide aqui com lúdico, né? O lúdico é a brincadeira, né? A surpresa, tal. Não, então não é a letra B. Pragmática, porque tem um fim em si mesma. Não, né? Não é pragmática, por quê? Porque vai despertar aí várias curiosidades, várias perguntas, né? Então, não é. Discutível, pois não favorece o desenvolvimento das estratégias para os alunos. Não acho discutível, acho muito interessante, inclusive. E desejável, porque encoraja a criança a realizar testes e expor suas dúvidas. Essa aqui, né, é uma questão que até você, aquilo que eu falo, refletindo, pensando, você percebe que é uma atividade que realmente vai explorar lá a curiosidade, a criança pegar diferentes materiais, fazer perguntas, né? Então, a criança fazer testes, comparar, expor dúvida. Então, uma atividade bastante interessante e de escola. Número 39. 40, né? Você vê, uma questão que não é tão difícil, mas você vê que o nível de questões aqui, né, o patamar da prova está alto, né? Não é nenhuma questão bobinha, não. São questões... O Unesp caprichou nessa prova. Na obra Educação Infantil, Desenvolvimento de Currículo e Organização Escolar, a Ribas trata do plano curricular base para a educação infantil. Segundo a autora, nessa etapa, as áreas curriculares apresentam-se como, né? Então, âmbitos de experiência, áreas de conhecimento, espaço de comunicação, blocos de conteúdo, ou temas transversais, né? Então, aqui é a obra da Arribas, né? Arribas, que fala aí do plano curricular da base para a educação infantil, aí vai falar aqui de etapa, né? Das áreas curriculares. Aí as áreas curriculares se apresentam como, né? Âmbitos de experiência, tá? Gabarito letra A. Vê que nenhuma questão aqui, gente, todas questões que exigiam aí conhecimento da obra, leitura da obra, conhecimento da obra, né, para você poder responder, tá? 40, letra A. Então, realmente uma prova bem caprichada. Para Vitor Fonseca, o diagnóstico psicomotor da criança justifica-se porque, dentre outras questões, a prevenção, a compensação, a reeducação e a terapia de disfunções psicomotoras pode impedir um problema simples se transforme em um problema mais sério. Por isso, o autor apresenta um novo paradigma de observação psicomotora da criança como base na bateria psicomotora, BPM. A BPM consiste em uma série de simples tarefas distribuídas em 7 fatores psicomotores. Olha como essa característica da Unesp perguntar, né? 7 fatores, né? 4. Então, isso que eu falo para vocês. Quando você estuda um autor, foca nessas questões aí, porque elas sempre aparecem. De acordo com Fonseca, a respeito desses fatores psicomotores, é correto afirmar que lateralização e a integração social são elementos independentes na postura bilateral do corpo.
tonicidade e equilibração parecem desempenhar o papel de alicerces de motores da psicomotricidade. Equilibração como estruturação simultânea e sequenciada da informação é indispensável na regulação da atividade motora. Estrutura espaço-temporal retrata e ilustra o grau de organização funcional de outros fatores psicomotores. Qualidade da regulação tônica e do controle postural tende a projetar-se na lateralização e na equilibração. Vê como a banca foi bastante profunda aqui, inclusive nas alternativas, dando aí vários conceitos aí, né, para o candidato às vezes que não estava tão conhecendo essa obra. E aí é o que eu falo, né? Essa é uma prova, por exemplo, e que o DNA da educação aqui ajudou menos do que em outras provas da Vunesp, né? Porque aqui, vocês viram, é o tempo todo ali especificidades da obra dos autores, né? Especificidades que eu falo, não, coisas que são da obra dos autores, mas temas ali, né, bem específicos. Aqui falou do BPM e tal, e aí você realmente tinha que saber que aqui é letra B, tonicidade e equilibração parecem desempenhar o papel de alicerces motores da motricidade, tá? Então, realmente aí, mais uma questão de autor, né? Aqui, lateralização e integração social são independentes aqui na postura liberal, postura bilateral, mas você vê como a banca usou termos, né, bem específicos aqui, mas aqui é gabarito, realmente é letra B de bola, tá? 42, observe o diagrama a seguir. Aí traz aqui linguística, espacial, interpessoal, musical, lógico, matemática, corporal, sinestésica, intrapessoal, pictórica. Smoley usa o diagrama para tratar da matemática na educação infantil, considerando as inteligências múltiplas na prática escolar. A partir do diagrama, a autora defende, né, que são as inteligências múltiplas, né? Inteligência linguística, espacial, interpessoal, musical, lógico, matemática, corporal, sinestésica, intrapessoal, pictórica, né? Então, você pode, inclusive, ter mais, né? De ter mais de uma, muito forte. Modos de inteligência isolados e interdependentes, mas unidos por interfaces centradas nas conexões possíveis. Perspectivas interdisciplinares que deem destaque a uma ou outra competência conforme os objetivos traçados. Formas e estratégias de desenvolvimento das habilidades a partir do exame da relação harmônica da matemática com outros componentes. C. Abordagem que diferencia o trabalho com o pensamento lógico-matemático do uso da linguagem científica matemática. Meios de estimular a aprendizagem da matemática como tipo de inteligência, como o mais alto grau de elaboração do conhecimento, né? Então vamos lá. Essa aí a gente já podia eliminar, né? A matemática como tipo de inteligência, mais alto grau, não, né? Não, né? Aí, vamos lá. Modos de inteligências isolados, também não, né? O próprio desenho aqui já mostra aqui, ó, várias interconexões aqui, e se você olhar a figura, né? A espacial tem interconexão com a musical, com a interpessoal, com a linguística, com a pictórica, com a intrapessoal. Então, ó, ela traça linhas, né, que conectam ela, né, aqui também, aqui, ó, nas laterais, com todas, né? Então, todas se conectam, né? Todas se conectam entre elas, portanto, elas não são isoladas. Perspectivas interdisciplinares que deem destaque a uma ou outra competência, né, conforme os objetivos traçados, também não. E aí o gabarito é letra C, formas e estratégias de desenvolvimento das habilidades, né, a partir do exame da relação harmônica da matemática com outros componentes. Número 42, letra C, de casa, né? De C de casa, né? Eu ia falar C de Cat, Smoley, mas a Cat é com K, né? Não é com C. Então, 42, letra C, de corporal, sinestésica. Agora foi, hein?
Vamos lá, número 43. Piaget é um estudioso que se debruçou sobre o tema do desenvolvimento da aprendizagem na obra Pedagogia da Infância, dialogando com o passado construído o futuro, de Oliveira Formosinho. Vieira e Lino expõe as ideias de Piaget sobre estágios de desenvolvimento cognitivo. Considerando a obra mencionada, é correto afirmar que no estágio intuitivo ou pré-operatório de 2 a 7 anos, os esquemas de reflexo vão se diversificando para dar lugar a esquemas de ações. E aí você, tem que ter aquela frasezinha que eu falo, sempre opera com formol, para você saber os estágios do Piaget, e aí você já destacar aqui que não é de 2 a 7 anos, tá? Os estádios constituem uma sequência variável e cultural, sendo diferenciados os modos de passagem de um estádio ao outro. 43. No estágio das operações concretas de 7 a 11 anos, a criança ainda não é capaz de pensar de um ponto diferente de vista do seu, aqui já elimina também, né? Não é isso. D. No estágio das operações formais de 12 a 16 anos, a criança representa uma compreensão literal do conceito de regra, também não é isso, né? E aqui os erros estão nas idades, né? E aí aqui, o estádio sensório-motor de 0 a 2 anos caracteriza-se por uma atividade cognitiva que se baseia essencialmente na experiência por meio dos sentidos, né? Portanto, gabarito letra E. E aí também uma prova de educação infantil, o estádio sensório-motor, né? Exatamente isso. E aqui, gente, era conhecer. Eu já disse que para fazer uma prova de educação infantil, isso é uma das informações que você tem que ter, né? Dos estádios, aí uns chamam de estágios, outros de estádio, né? Enfim, mas você tem que saber, eu inclusive falei estágios, né? Mas é estádios. Os estádios de desenvolvimento aí do Piaget, né? Então, esse aqui, letra E. Aí, se você percebesse aqui, os outros têm erros aqui em relação ao estádio, né? E as datas, e os anos, né? Então, é letra E realmente. Bom, 44. Cada sujeito tem um percurso pessoal e o acompanhamento das aprendizagens é a única forma de valorizar não apenas o resultado, mas todo o percurso construído pelo grupo, pelo sujeito e seu processo de aprendizagem. Ao tratar da avaliação na educação infantil, as autoras entendem que a documentação pedagógica estimula, né, uma pedagogia burocrática engessada, processual mais lacunar, centrada no professor, individual e pouco coletiva, reflexiva e comunicativa, né? Aí tem tudo a ver com o DNA da educação, essa questão da reflexão, da comunicação, e as outras alternativas nada a ver, né? Burocrática, engessada, processual, centrada no professor. Essa foi até uma questão um pouco mais tranquila, né? Reflexiva e comunicativa, que tem muito a ver aí com o DNA da educação e sobre a avaliação, que a avaliação tem que ser realmente essa avaliação, né, que é baseada em portfólios, na documentação pedagógica do aluno, ela é reflexiva e comunicativa, portanto, letra E de escola. Tá? Uma questão um pouquinho mais fácil, né, do que a gente vinha vendo. Aí, 45. Lacerda, Álvares e Drago afirmam que a educação de surdos é tema polêmico e resultados satisfatórios nem sempre são alcançados. A linguagem de sinais é a língua de constituição de sujeitos surdos e, quando assumida nos espaços educacionais, favorece um melhor desempenho desses sujeitos. Propostas de escolas de estudo e de educação inclusiva emergem em debate o direito linguístico da pessoa surda. A abordagem metodológica e a atuação de profissionais bilíngues, além de demandar políticas governamentais para sua implementação. Em 2021, foi incluído o capítulo 5A na Lei Federal 939496, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que trata da educação bilíngue de surdos. Isso foi uma alteração muito recente que aconteceu em 2021, né?
Com fundamento no referido capítulo, assinale a alternativa correta. Então veja que a prova aqui cobrou uma alteração da LDB recentíssima, né? Eu até fiz um vídeo no meu canal sobre essas alterações. Vou beber mais um pouco de água, gente, porque senão a voz vai acabando. E aí, comentei isso com vocês, né? Aí a letra A oferta de educação bilíngue de surdos terá início ao 0 ano na educação infantil e se estenderá ao longo da vida. B. Haverá para todas as crianças surdas matriculadas na educação básica um atendimento educacional especializado bilíngue. C. Entende-se por educação bilíngue de surdos a etapa de educação escolar oferecida em língua brasileira de sinais como segunda língua. D. A educação bilíngue será ofertada em escolas bilíngues de surdos, podendo ser ofertada em escolas comuns, no caso de surdos com superdotação. E E. A contratação de professores bilíngues será conduzida por entidades representativas das pessoas surdas. Então, a alternativa correta, né, que dessa alteração é sempre aquela que é mais ampla aqui, né? Então, qual é a mais ampla? A letra A, né? A oferta de educação bilíngue, ela começa no 0 ano, aí eu falo, a nossa lei é IN, né? Você que assiste minhas aulas, nossa lei é IN. Então, educação, né? Atendimento à pessoa com deficiência, desde a creche até a pós-graduação, onde ela quiser. Então, é isso que está garantido aí, né? Começa na educação infantil e vai ao longo da vida, tá? Gabarito letra A. Aí a VUNESP cobrou uma alteração recente, né, da lei. Aqui o artigo 41 do decreto 9372, Estatuto da Fita, Estatuto da Fito, estabelece, aplica-se ao pessoal da Fito o plano de cargos e carreiras vencimentos autorizados pela Lei Complementar número 122 de janeiro de 2004, instituído pelo decreto 9286 de 16 de março de 2004, na elaboração do plano de cargos, carreiras e vencimentos da Fito, conforme artigo 2 da Lei LC número 122 de 2004, considera-se servidor a pessoa legitimamente investida em cargo público de carreira ou de confiança na Fito pelo regime de consolidação das leis do trabalho. Aí, se você... Então, vamos comentar aqui isso aqui já. B. Admitida para ocupar emprego público na Fito pelo regime de consideração das leis do trabalho ou cargo de confiança. Admitido na Fito sem prévia aprovação em concurso público, mas que adquirir estabilidade pelo tempo decorrido na instituição. Ocupante de cargo ou função pública, independente da natureza de seu vínculo com a Fito, institucional ou contratual. E ocupante de cargo de carreira em funções com a mesma natureza e responsabilidade do cargo de confiança. Então, perguntou aqui, conforme o artigo 2, né, da LC 122, bastante específico, e aí, assim, não aqui limitou, né, em cargo pelo regime da CLT, tá? Então, a gente já elimina essa, aqui também a gente já elimina a letra B, e aí, aqui, sem aprovação em concurso público, não, né? E aqui, ocupante de cargo de carreira e funções com a mesma natureza e responsabilidade do cargo de confiança, também não. E, portanto, letra D, ocupante de cargo ou função pública, independente da natureza de seu vínculo com a Fito, instituição ou contratual. Portanto, né, quem é servidor? Qualquer pessoa que tenha cargo ou função pública, né, na Fito. Então lembra, eu até acho que mencionei, um secretário, um cargo em comissão, ele é servidor? Sim, ele é servidor, né? Ele é servidor. Um concursado, ele é servidor? Sim, ele é servidor, tá? Portanto, se você tem um cargo ou uma função na Fito, você é servidor. Certo? Gabarito, letra D de dado. Questão difícil também, não foi tão fácil assim, não. Número 47. As pessoas com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e com altas habilidades ou superdotação são público-alvo do decreto 7.611/2011.
Considerando o artigo 3 do referido decreto, é correto citar como um dos objetos do atendimento educacional especializado garantir a transversalidade das ações da educação especial no ensino regular, dar apoio aos sistemas públicos de ensino dos estados, municípios e Distrito Federal, implementar as salas de recursos multifuncionais com ambientes dotados de equipamentos, mobiliários e materiais didáticos pedagógicos, formar gestores, educadores e demais profissionais da escola para a educação na perspectiva da educação inclusiva, promover a formação continuada de professores, inclusive para o desenvolvimento da educação bilíngue para estudantes e surdos. E aqui, gente, pergunta de um artigo direto, né, do decreto, pergunta objetiva que você teria que lembrar, não foi uma pergunta fácil, porque, né, traz aí alternativas que poderiam levar você a confundir, mas aqui é gabarito letra A. Garantir a transversalidade das ações da educação especial no ensino regular, tá? Então, mais uma questão que realmente exigiu aí o conhecimento do artigo específico, né? E sem dar alternativas que poderiam aí, algumas alternativas que poderiam levar você ao erro. 48. O período de vida atendido pela educação infantil caracteriza-se por marcantes aquisições: a marcha, a fala, o controle esficteriano, a formação da imaginação, a capacidade de fazer de conta e de representar usando diferentes linguagens. Segundo o parecer CNECB 20/2009, nessas aquisições, a dimensão orgânica da criança se faz presente, mas nela também são constituições biologicamente determinadas, histórica e culturalmente produzidas, universalmente mediadas, internamente organizadas, psicologicamente estimuladas. Aí pensando, né, gente, nós, aí pensando, fazendo uma reflexão, nós somos seres culturais históricos, né? E a gente, é aquilo que eu falo, a gente sempre aprende determinada cultura, dentro de um determinado contexto histórico, né? Então todos nós são constituídos, né, histórica e culturalmente produzidas, né? Essa dimensão orgânica aí que a questão fala, portanto, letra B. Essa biologicamente determinadas, não, né? Universalmente mediadas, internamente organizadas, psicologicamente simuladas, portanto, o gabarito letra B de bola. Não era tão difícil assim, mas também não é tão fácil, né? Aquilo que eu falei, questões aí bem elaboradinhas. 49. O documento Política Nacional da Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva afirma que a escola historicamente se caracterizou pela visão da educação que delimita a escolarização como privilégio de um grupo, uma exclusão que foi legitimada nas políticas e práticas educacionais reprodutoras da ordem social. Diante disso, é preciso conhecer e destacar os marcos históricos e normativos que contribuíram e contribuem para uma educação escolar inclusiva. Acerca desses marcos históricos e normativos, de acordo com o documento, é correto afirmar que a Declaração Mundial de Educação para Todos estabeleceu objetivos e metas para o sistema de ensino favorecessem o atendimento às necessidades dos alunos. B. A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência aprova diretrizes e normas para o uso do ensino e a produção e difusão do sistema Braille em todas as modalidades de ensino. C. A Convenção da Guatemala exigiu uma reinterpretação da educação especial e fomentou a eliminação de barreiras que impedem o acesso à escolarização. E D. A Declaração de Salamanca reconheceu que a língua brasileira de sinais como meio legal de comunicação e expressão, institucionalizando seu uso e difusão. E E. A Constituição Federal de 88 preconiza que os sistemas de ensino devem assegurar aos alunos currículos, métodos e recursos e organização para atender às suas necessidades educacionais especiais. Olha só, uma questão, né, que vai perguntar aqui sobre educação inclusiva e que exigiu aí que você tivesse um conhecimento bem amplo aí de vários documentos, né, desses marcos históricos aí da educação inclusiva. Então, uma questão
não tão fácil, né? Não tão fácil. E aqui, realmente, o gabarito é letra C. A Convenção da Guatemala exigiu uma reinterpretação da educação especial e fomentou a eliminação de barreiras que impedem o acesso à escolarização, tá? Mas mais uma questão aí bem ampla, bem exigente, né? De um aluno que está aí conhecendo a Declaração de Salamanca, Declaração de Educação e Direito para Todos. Então, não foi fácil. E aí, o artigo 212A, primeira questão que eu vi sobre esse artigo, né? Incisos 4 e 5 da Constituição Federal de 1988 estabelece que a União complementará os recursos em cada rede pública de ensino municipal, estadual ou distrital, sempre que o valor total por aluno, o VAT, né, valor total por aluno, não alcançar o mínimo definido nacionalmente, conforme parágrafo 3 do artigo 212A, dessa complementação será destinada à educação infantil a proporção de, aí você precisava saber o percentual, 18, 20, 23, 50 e 60. Aí se você observar lá na lei, no parágrafo 3º, 212A, nós vamos chegar aqui nos 50%. Inclusive nem gravei ainda isso, né? Porque foi a primeira vez que eu vi uma questão do novo Fundeb aparecer, né? Por isso eu nem fiz o vídeo ainda, mas vou fazer, do 212A, né? Que requer aí realmente uma explicação um pouco mais detalhada. Mas a primeira questão que eu vi, tá? Então, portanto, prova difícil. Inclusive na legislação aqui buscou uma questão super inédita, tá? Super inédita. Então não foi uma prova fácil, gente. Se você não foi bem nessa prova, não se preocupe. Foi uma prova nível difícil, uma prova infantil bastante exigente, que exigiu do candidato um conhecimento bem amplo, um candidato que tenha conhecimentos mais profundos aí na educação, né? Então não foi uma prova fácil, tá? Foi uma prova exigente, certo? Então, um grande abraço e até a próxima.